Oi, pessoal, boa tarde. Bom, já vou dar início aqui ao webinar. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E para quem não me conhece, me chamo Isabela, sou técnico Account Manager aqui da Deserve. Estou responsável aí pelos Tech Days que ocorrem quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, todas as quartas-feiras, a gente vem aqui com um assunto novo para agregar cada vez mais para vocês. Então, antes da gente começar aqui, já me coloco à disposição. Como eu estou compartilhando a tela, às vezes eu não vejo aqui alguma interação, mas vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, perguntar. Também tem o chat, a caixinha de perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade, não fiquem com dúvidas. O intuito aqui é que a gente interaja mesmo, tá bom? E caso também, se ficar alguma dúvida aí, a gente possa ver depois, marcar ali uma reunião para poder conversar melhor. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança de rede e Firewall, né? Falando um pouco sobre a linha XGS da Sophos, né? Que é a linha de Next Generation Firewall da Sophos. Então, quando a gente fala ali de Firewall, pessoal, hoje a gente precisa tomar muito cuidado para não pensar ali com a cabeça de alguns anos atrás, né? De 10 anos atrás, acho que a gente pode dizer, né? Então, por quê? Porque o Firewall ele deixou ali de ser um equipamento de borda que só bloqueia a porta, né? Hoje ele é um ponto ali central de inteligência de segurança, né? E por quê? Porque a rede ela virou ali de fato o principal vetor de risco, né? Hoje ali praticamente todo tipo de ataque ele passa pela rede em algum momento, né? Seja a entrada ali inicial, né? Comando e controle, né? O C2 ou movimentação lateral. Então, o objetivo aqui, pessoal, não é só a gente mostrar produto, tá? Mas mostrar como a gente evolui de um modelo reativo para um modelo proativo, inteligente e de fato alinhado ali ao negócio, né? E usando o SoftGS aí como base. Bom, o modelo de tradicional, né, de segurança, ele era baseado em perímetro. Então, você tinha ali um data center, usuários internos e um firewall protegendo a borda, né? Só que esse cenário, ele simplesmente dessa maneira, ele não existe mais, né? Por quê? Porque o usuário está remoto, muitas das vezes ele está ali utilizando um dispositivo pessoal, né? Acessando aplicações SaaS que não passam pela rede corporativa. E além disso, também, mais de 90% do tráfego hoje é criptografado. Ou seja, mesmo quando ele passa pelo Faro, ele está cego se não houver a inspeção, né? Eu gosto de fazer ali algumas analogias, né? Mas é como se a gente passasse por uma portaria, por uma entrada, sem ser revistado, né? Então, o que acontece com isso é justamente a perda total de contexto, né? E a segurança sem o contexto é basicamente sorte. Deixa entrar, vamos ver, né? Se não tiver nada, a gente tá bem. Se tiver, então a gente pode falar que a segurança sem contexto é de fato basicamente sorte. A gente não sabe o que está passando, né? Só torce de fato para que aquilo não seja malicioso. Bom, e se a gente destrinchar aqui tecnicamente falando, né? Existem de fato ali quatro grandes vetores de ruptura, né? O primeiro aqui que a gente traz é a descentralização do usuário. Então, o Firewall, ele deixa de ser o ponto de passagem obrigatório, né? Então, isso quebra totalmente o modelo de controle. Por quê? Porque a gente tem usuários trabalhando de qualquer lugar. Então, se ele está fora da rede, né, automaticamente o tráfego ele já não passa ali pelo firewall. O segundo ponto é cloud e SaaS. Então, as aplicações ali que a gente usa no nosso dia a dia, né, como por exemplo o Microsoft 365, Salesforce, né, etc., eles também rodam fora ali do domínio. Então, o tráfego nem sempre passa ali por controles tradicionais.
O terceiro ponto que a gente traz aqui, tráfego criptografado, né? A criptografia TLS. Então, hoje os ataques eles usam HTTPS legítimos, né? Sem a expansão TLS, você literalmente permite com que o malware entre disfarçado de tráfego confiável. E quarto, aqui por último, as ameaças modernas. Então, elas não exploram só vulnerabilidade técnica, né? Elas exploram comportamento, identidade, contexto. Ou seja, o atacante ele evoluiu, mas a arquitetura de muitas empresas não, né? Por quê? Então, quando a gente começa a avaliar esses ambientes corporativos, independente do porte, né, existe um padrão técnico que se repete com muita frequência e que, na prática, explica ali boa parte desses incidentes de segurança. Primeiro, né, a gente vê ali as redes flat, né, ou seja, redes com pouca ou nenhuma segmentação. Então, na prática, isso significa que diferentes tipos de ativos, né, sejam eles usuários, servidores, sistemas críticos, né, estão ali no mesmo domínio lógico ou com controles muito frouxos entre eles, né? E por que que isso é um problema, né? Porque a rede flat, ela, ela elimina barreiras internas. Então, se, por exemplo, um atacante ele compromete um único endpoint, ele consegue ali se movimentar lateralmente com muita facilidade, né? Com isso ali, acessando ali outros sistemas sem encontrar praticamente nenhum bloqueio. O segundo ponto que a gente traz ali são as regras permissivas, que normalmente elas foram criadas ali, sendo criadas, né, ao longo do tempo. Então, são exceções que acabam virando um padrão, né? Como assim? A gente traz liberações amplas ali, como um NN, né? Portas abertas sem revisão, acessos que foram necessários em algum momento, mas eles nunca foram removidos. Então, quando a gente fala tecnicamente, isso aumenta muito a superfície de ataque, porque você cria ali múltiplos caminhos possíveis dentro da rede e muito deles sem visibilidade e controle adequado. O terceiro ponto que a gente traz é a falta de inspeção de tráfego criptografado, principalmente quando a gente fala, né, de TLS e HTTP, que eu trouxe um pouquinho anteriormente, né? Por quê, pessoal? Porque hoje mais de 90% do tráfego, ele é sim criptografado. Então, se um firewall não faz essa inspeção TLS, né, ou seja, se ele não descriptografa e analisa o conteúdo, ele está basicamente cego. E é onde eu volto ali na analogia que eu fiz, né? A gente é liberado sem ter ali nenhum tipo de revista, né? Então, ele vai enxergar, né, que é uma conexão HTTPS na porta 443, né, 443, mas ele não consegue identificar se aquilo é um acesso legítimo, ou se não, por exemplo, um malware se comunicando com um servidor externo de comando e controle. Então, esse é um ponto falho muito, muito comum. E por último, a gente também traz ali ver, né, muitas políticas baseadas exclusivamente em IP e porta. Isso, no passado, 10 anos atrás, como a gente trouxe, era suficiente, mas hoje não representa mais a realidade, né? É, por quê? Porque um mesmo IP, ele pode representar vários usuários, aplicações modernas, ele não respeitam portas padrão, né? E os ataques, eles utilizam os protocolos legítimos para se esconder. Então, quando a gente baseia a segurança somente em IP, a gente perde completamente o contexto, né? Você não sabe quem é o usuário, qual aplicação está sendo usada e nem qual é o comportamento daquele tráfego. E somando isso tudo, tecnicamente, o que a gente tem é um ambiente com uma superfície de ataque extremamente ampliada. E é onde a gente entra num ponto crítico. E qual é esse ponto, né? O atacante, ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa acertar somente uma única vez para conseguir aí fazer essa movimentação dentro da rede. Por quê? Porque uma vez dentro, essa falta de segmentação, visibilidade e controle permite, né, que ele explore o ambiente com muita liberdade.
Então, o grande problema, ele não está só na proteção de borda em impedir a entrada, né? Ele está principalmente ali na arquitetura interna da rede, que muitas das vezes não está preparada para conter um ataque depois que ele acontece. Então, quando a gente tem uma rede sem contexto, sem segmentação, infelizmente a gente está correndo muito, muito risco, né? E o que isso gera na prática? Então, vamos trazer isso um pouco ali para um cenário real de ataque, né? Passo a passo, porque é exatamente assim que os incidentes acontecem hoje em dia. Então, tudo começa ali com um vetor simples, né? Geralmente um phishing. Vamos usar um phishing como exemplo. Então, o usuário ele recebe um e-mail que aparentemente é legítimo, ele clica ali de repente em um link ou baixa um anexo, né, malicioso, e ali ocorre a execução de um malware. Esse malware, na maioria dos casos, não faz nada barulhento no início, né? Ele primeiro estabelece ali uma comunicação com o servidor externo, né? Que são chamados C2, Command and Control. E como ele faz isso, né? Usando justamente o HTTPS na porta 443 com a criptografia TLS. Ou seja, é exatamente o mesmo padrão de um tráfego de uma navegação legítima. Aí a gente consegue linkar ali quando o Firewall não faz essa inspeção TLS, então ele vai deixar passar, porque HTTPS, porta 443 com criptografia TLS. Então tá tudo certo, pode passar. E aí entra um ponto crítico, que é justamente esse. Se o Firewall não faz essa inspeção TLS, ele não consegue descriptografar esse tráfego para analisar o conteúdo. Então, o que que ele vai enxergar na prática? Ele vai enxergar origem, destino, porta 443, permitido. Pronto. Tá ok, HTTPS, porta 443, está permitido, pode passar. Mas, dessa maneira, ele não sabe, né, que ali dentro existe um malware recebendo comandos externos. E a partir do momento em que essa comunicação ela é estabelecida, o atacante ele ganha ali um ponto de apoio dentro da rede. E aí é onde começa a fase mais crítica de um ataque, pessoal, que é a movimentação lateral. E tecnicamente, né, o que que ele faz? Ele começa ali uma varredura de rede, né, o network scanning, para poder identificar outros ativos, né, como, por exemplo, servidores, estações ali de trabalho, serviços expostos, e depois ele tenta ali dentro disso uma elevação de privilégio e movimentação usando credenciais, né? E aí entram técnicas como o brute force, né, onde ele tenta ali o uso de senhas fracas, o pass the hash, né, onde ele utiliza ali hashes de autenticação sem precisar da senha em um contexto claro. Ele também pode fazer ali a exploração, né, de credenciais armazenadas em memória. E além disso, ele também explora protocolos comuns, né, do ambiente corporativo, como por exemplo um SMB, né, que é utilizado ali para o compartilhamento de arquivos. Ele pode utilizar também um RDP, usado ali para acesso remoto, né? Então, esses protocolos eles são ali de fato extremamente visados, porque normalmente eles já estão liberados internamente, né? O atacante só aproveita daquilo para poder fazer essa movimentação lateral. Aí agora, se por exemplo, esse ambiente for uma rede flat, né, que a gente trouxe anteriormente, sem segmentação, o que que acontece? Não existe nenhum tipo de barreira. Então, o atacante ele consegue sair de uma máquina de usuário e chegar a servidores críticos com uma relativa facilidade ali. E é nesse ponto que ataques como Hamster escalam ali muito rápido. Então, o malware ele começa ali a se propagar automaticamente, né, e rapidamente, explorando essas conexões internas. E com isso, ele inicia ali a criptografia em múltiplos ativos ao mesmo tempo. Então, em questão de minutos, a gente pode ter servidores indisponíveis, dados inacessíveis, né? A operação parada, que é onde traz o maior prejuízo, né? E aí é com isso que a gente percebe ali um ponto fundamental. O problema não foi apenas a entrada
do ataque, né? Porque impedir 100% das entradas é praticamente impossível hoje, né? Os atacantes, eles estão cada vez mais difíceis de identificar, eles estão cada vez utilizando técnicas mais avançadas, né? Então, com isso, o grande problema, de fato, foi a falta de visibilidade e principalmente de contenção dentro da rede. Então, se não existe segmentação, se não existe inspeção e resposta automatizada, o atacante ele não encontra ali resistência, né? E é exatamente esse ponto que a gente trouxe que transforma ali um incidente pequeno em um impacto crítico para o negócio, né? Pensa se um atacante consegue entrar, porque você não tem essa segmentação de rede, você não tem ali o firewall fazendo essa inspeção TLS, o atacante entra, se movimenta lateralmente, isso causa ali perda de dados, traz danos à reputação da empresa, né? O que que isso pode trazer ali de prejuízo reputacional, de prejuízo financeiro, se causar uma parada ali de serviços, né? O que que isso pode causar como dano, inclusive o prejuízo financeiro, né, pessoal? Então a gente tem que pensar muito por esse lado. Bom, então, diante desse cenário que a gente trouxe, né, a pergunta natural é então, Isabela, né, você trouxe todos esses pontos, mas qual é o modelo correto de segurança hoje? E a resposta, né, ela está justamente ali em uma mudança importante de paradigma, né? Então, como eu falei inicialmente, a gente sai de uma segurança baseada em rede, né, como por exemplo o IP, que a gente trouxe porta e somente perímetro, e passa para essa segurança baseada em contexto. E esse contexto, tecnicamente falando, se apoia em três pilares principais, que é a identidade, a aplicação e o comportamento, né? E a gente detalhando isso, né? Falando um pouco sobre identidade. Então, é aqui onde a gente deixa, né, de olhar somente para IP e passa a entender quem é o usuário de fato. Isso, normalmente, é feito ali integrando o Firewall com, por exemplo, serviços de diretório, né, como o AD, o Active Directory. Então, ao invés de criar uma regra do tipo IPX acessa recurso Y, a gente cria uma política ali baseada em usuário ou grupo. Então, por exemplo, usuários do grupo financeiro podem acessar o sistema de ERP. Então, isso é muito mais preciso, né? Porque o IP muda, como eu falei anteriormente, o dispositivo muda, mas a identidade do usuário continua sendo o fator mais relevante. Com isso, a gente entra um pouco, falando um pouco sobre a aplicação, né, que é a camada 7. Então, aqui a gente entra num conceito que é muito importante, que é a inspeção Layer 7, né, ou camada de aplicação do modelo OSI. Então, os firewalls tradicionais, eles geralmente trabalham ali até a camada 3 ou 4, né, que é justamente IP, porta, protocolo. Mas hoje, praticamente todas as aplicações, elas usam portas comuns como a 443, né, que a gente trouxe, HTTPS. Então, tecnicamente, não dá mais para diferenciar tráfego só pela porta, né? O que o Firewall precisa fazer é identificar a aplicação real por trás daquele tráfego. Então, por exemplo, diferenciar um acesso ao Microsoft 365, né, de um upload para ali um serviço de compartilhamento não autorizado, mesmo que ambos utilizem o HTTPS, né? Então, isso é feito ali a partir de algumas técnicas, né? Que a gente não vai adentrar tanto isso hoje, mas análise de payload, né? Comportamento de sessão. Então, tudo isso é feito ali a partir de algumas técnicas. E isso permite o controle ali muito mais granular, tá bom, pessoal? E trazendo um pouco também sobre comportamento, que é um pilar um pouco mais avançado. Então, aqui a gente começa a olhar para o padrão de uso, né? O que é considerado normal ali para aquele usuário, dispositivo ou aplicação e identificar ali desvios, né? Como, por exemplo, né? Um usuário que normalmente acessa sistemas internos durante o horário comercial, de repente, começa a transferir ali grande volume de dados para fora da rede em horários incomuns. Então, isso pode identificar um comprometimento. Por quê? Porque não é um comportamento
comum, né, daquele usuário. Então, essa análise, ela pode sim envolver ali correlação de eventos, né, heurística e inteligência de ameaça. E daí, quando a gente junta esses três pilares, né, que é a identidade, a aplicação e o comportamento, a gente consegue sair de políticas genéricas e criar ali políticas extremamente granulares e alinhadas ao negócio. Então, não é mais como antigamente, não é mais só um libera ou bloqueia, né? É algo como eu trouxe anteriormente, o usuário do financeiro pode acessar o ERP apenas via aplicação oficial em horário corporativo e não pode utilizar aplicações de compartilhamento externo. Então, a gente percebe um nível, né, de maturidade de controle, um nível maior de controle, e isso reduz, né, o risco sem impactar a operação. O que eu trago como um ponto mais importante, tá bom? Então, não é sobre restringir, né? É sobre controlar de forma inteligente, garantindo ali de fato segurança, sem travar o negócio, pessoal. Bom, só um minutinho, tomar uma aguinha. E com esse cenário todo, pessoal, que a gente trouxe dessa insegurança pela falta aí de segmentação, e de inspeções corretas, né? É exatamente para responder a esse cenário mais complexo que o Sophos XGS foi projetado, tá bom, pessoal? É, o Sophos XGS é a linha de Next Generation Firewall da Sophos, né? Então, ele não é um firewall só tradicional com mais throughput, né? Ele é uma plataforma que é pensada para inspecionar profundamente o tráfego sem comprometer a performance, né? Que sempre foi um grande desafio aí da segurança de rede, né? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a arquitetura. O SoftJS, pessoal, ele utiliza o conceito Extreme Architecture, que basicamente incorpora ali os processadores dedicados, né, que são chips específicos para acelerar essas funções críticas, como justamente a inspeção de tráfego e criptografia. E por que isso é importante, né? Porque as funções como o DPI, né, que é o Packet Inspection, e a inspeção TLS são extremamente pesadas, né, do ponto de vista computacional. Então, se a gente fizer isso só via CPU tradicional, o que que acontece, né? A gente acaba criando ali um gargalo, aumenta a latência e na prática ali muitos clientes podem acabar desabilitando essas funções para poder manter a performance do Firewall, o que, né, automaticamente acaba abrindo mão ali da segurança. Então, com essa aceleração dedicada, né, o SoftJS ele consegue fazer toda essa inspeção completa, mantendo sim a alta performance, né, mesmo em ambientes com grande volume de tráfego criptografado. Então, ele não foi pensado só para monitorar o tráfego, ele foi pensado para trabalhar no seu melhor estado, no seu melhor nível de performance, mesmo com essas funcionalidades habilitadas, que são as funcionalidades que exigem mais ali do processamento, tá bom, pessoal? Então, a arquitetura Extreme basicamente é isso. E eu trouxe dentro da arquitetura Extreme, né, o DPI, né, que é o Deep Packet Inspection. Então, entrando um pouco nesse conceito, né, como eu falei, os firewalls tradicionais, eles analisam ali apenas o cabeçalho do pacote, né, ou seja, informações como IP de origem, destino, porta e protocolo. O DPI, ele vai além, ele analisa o payload, que é o conteúdo real do pacote. Então, isso permite com que ele identifique assinaturas conhecidas de ataques, padrões de comportamentos maliciosos, anomalia no tráfego. Ou seja, ele não vê somente para onde o tráfego está indo, mas o que está sendo trafegado de fato, né?
E agora, um ponto crítico no cenário atual, que é justamente o ponto que a gente está falando desde o início, que é a inspeção TLS-SSL. Então, como a maior parte do tráfego hoje ela é criptografado, o Firewall ele precisa realizar o processo de descriptografar, inspecionar e recriptografar. Então, esse processo ele é conhecido aí como TLS Inspection ou SSL Decryption. Então, na prática, o firewall ele atua como um intermediário confiável. Como que funciona isso, Isabela? Ele abre o conteúdo do tráfego criptografado, ele verifica se existe ameaça e depois ele encaminha novamente ali de forma segura. Então, sem isso, pessoal, qualquer malware que utilize o HTTPS, ele passa despercebido. Ele passa e entra. Então, é por isso essa importância dessa inspeção TLS-SSL que o Sofo XGS entrega. E aqui a gente vem para um grande diferencial da Sophos, que é o conceito de Synchronized Security, né? Aqui a gente sai das soluções isoladas e entra de fato em um modelo de solução integrada, né? E como que funciona? Por exemplo, o endpoint que tem o EDR ou XDR da Sophos detecta um comportamento suspeito ou malicioso, ele compartilha esses status com o firewall em tempo real. Então, o firewall, quando ele recebe esse status, ele automaticamente aplica uma ação, como, por exemplo, isolar o dispositivo, bloquear a comunicação ou restringir o acesso. Isso tudo, pessoal, é feito sem intervenção manual, tá bom? A gente não precisa ir lá e fazer isso. Isso tudo já é definido ali nas políticas. Então, tecnicamente, isso reduz ali drasticamente o MTD, né, que é o Man Time to Detect, e o MTTR, que é o Man Time to Respond, que são métricas críticas ali em segurança, né? Então, resumidamente, o SoFo-XGS, ele não só aumenta o nível de inspeção, mas ele resolve ali o principal problema, né, que sempre existiu nesse tipo de tecnologia, né? Como inspecionar tudo sem perder performance e sem aumentar a complexidade operacional. E mais do que isso tudo, pessoal, ele também adiciona ali uma camada de inteligência integrada, que permite fazer essa detecção e respostas a ameaças em tempo real de forma automática. E é onde a gente vira a chavinha e muda um pouco o jogo, né? Que é, de fato, sair dessa postura reativa para uma postura que ela é realmente proativa, pessoal. Bom, e aí, quando a gente fala ali de segurança moderna, né, a segmentação ela deixa de ser apenas uma boa prática, né, e passa a ser de fato um dos controles mais críticos dentro da arquitetura. E aqui é onde entra um conceito muito importante, que é o blast radius, né? Esse termo ele vem da ideia de raio de exploração. De explosão, perdão, raio de explosão. Então, no contexto de segurança, ele representa o quanto um ataque consegue se espalhar ali dentro do ambiente depois do comprometimento inicial. Então, se a rede não é segmentada, esse raio ele é praticamente ali total. Ou seja, com isso, um único endpoint comprometido pode levar um impacto ali em toda a infraestrutura. Agora, quando a gente implementa a segmentação de forma correta, a gente reduz ali drasticamente esse alcance. Então, a gente acaba criando ali barreiras internas que impedem, né, ou dificultam a movimentação lateral. E é com o Sophos XGS, essa segmentação, ela consegue, né, ela pode ser aplicada ali em diferentes níveis, né? O primeiro, a segmentação por VLANs e zonas de VLANs, né, e zonas de segurança. Então, aqui a gente já consegue separar logicamente a rede por de ativo ou criticidade, né? Por exemplo, redes de usuários, rede de servidores, rede de dispositivos IoT, né? Rede de convidados. Então, cada uma dessas redes fica isoladas ali em uma VLAN ou uma zona. E o firewall, ele passa a controlar o tráfego entre elas. Então, isso também já elimina um problema clássico, que é a comunicação irrestrita dentro da rede, tá bom, pessoal?
O segundo nível são as políticas de intersegmento. Então, não basta só a gente separar, a gente precisa controlar como esses segmentos se comunicam, tá bom? E aqui é onde o Sophos ele permite criar regras ali muito granulares, né, baseadas não só em IP, mas também em aplicação, usuário, porta, horário, tipo de tráfego, por exemplo. Então, os usuários eles podem acessar ali ahn, servidores apenas via HTTPS, mas não via RDP ou SMB. Ou seja, a gente consegue definir exatamente o que é permitido, né? E tudo que não for ali explicitamente permitido é bloqueado. Então, isso segue ali o princípio do less privilege, né? Ou menor privilégio possível. E o terceiro nível, mais avançado, né, é de fato a microsegmentação. Então, aqui a gente vai além da separação por rede e começa a controlar a comunicação dentro do próprio segmento. Então, mesmo dois servidores ali dentro de uma mesma VLAN podem ter comunicação restrita entre si. Isso é extremamente importante, pessoal, em cenários ali de data center ou ambiente crítico, né? Aonde você quer mesmo evitar a propagação lateral, mesmo dentro de um mesmo grupo lógico, tá bom? E com isso, entra um diferencial importante, né? A integração com o endpoint que a gente falou um pouco anteriormente. Então, com o conceito do Synchronized Security, que eu vou mostrar um pouquinho mais na prática para vocês, se um dispositivo for comprometido, o próprio endpoint sinaliza para o firewall e o firewall ele pode aplicar ali automaticamente um isolamento desse dispositivo, né? Restringindo ali a sua comunicação apenas ao essencial ou bloqueando totalmente o acesso à rede. Então, isso é o que a gente chama de resposta automatizada. Então, pessoal, vocês não vão depender de alguém identificar o problema e agir. O próprio ambiente, ele age de forma, reage, né, de forma automática em tempo real. Então, aqui a gente percebe a mudança de modelo. A gente sai de uma rede aberta, onde o controle é o mínimo, passando ali para uma arquitetura segmentada, controlada e dinâmica. E o mais importante, né? A gente deixa de ter uma postura passiva, aonde a gente só reage ali após o incidente, né? E passa a ter uma postura ativa de contenção, onde o próprio ambiente ele limita ali o impacto do ataque. E no cenário atual, isso não é um diferencial, tá bom, pessoal? Isso é o essencial para a sobrevivência operacional do negócio hoje. Isso aqui é o essencial, é o mínimo que a gente precisa ter para, de fato, ter uma boa continuidade ali de negócios. Bom, é, no pilar 2 e 3 que eu trouxe, né, que são dois pilares fundamentais da segurança e da rede moderna, que é o IPS-DS e o controle de aplicativos, né? Vamos falar um pouco sobre o IPS, que é o Intrusion Prevention System. Então, tecnicamente, o IPS ele é um mecanismo que analisa ali o tráfego em tempo real, pacote por pacote, buscando identificar ali tentativas de exploração de vulnerabilidades conhecidas, tá bom? Então, ele faz isso ali utilizando assinaturas de ataque, que por padrão já são mapeadas, né? Por exemplo, uma sequência ali específica de bytes, né? Que representa um exploit para uma falha conhecida, tá bom, pessoal? Mas não só isso, também soluções mais avançadas, né, como o caso do Sophos, também utilizam ali análise de protocolo e comportamento para identificar variações desses ataques. Então, na prática, o IPS atua antes da exploração acontecer, né? Então, ele intercepta o tráfego malicioso e bloqueia aquela tentativa, impedindo ali que o ataque chegue até o alvo, tá bom? E aí é importante a gente diferenciar de forma mais clara o IDS, que é o Intrusion Detection System. Pessoal, o IDS ele tem uma função semelhante de análise ali do IPS, mas ele é passivo, ou seja, ele identifica e alerta, mas ele não bloqueia.
tá? Então, isso gera ali um problema operacional. Você depende de alguém analisar o alerta e agir. No cenário atual, né, que é aonde acontece esses ataques em segundos, isso acaba não sendo suficiente. Então, por isso, no Sofo XGS, a gente trabalha com a prevenção ativa, né, aonde o próprio firewall toma a ação automaticamente, tá? E aí, com base nisso, trazendo um ponto crítico, hoje muitos ataques, eles exploram vulnerabilidades que ainda nem foram corrigidas no ambiente, né? Ou até mesmo ali falhas conhecidas que não foram atualizadas. Então, o IPS, ele funciona como uma camada de proteção virtual, compensando essas vulnerabilidades até que o patch seja aplicado. Então, isso é extremamente importante na prática, porque as atualizações elas nem sempre são imediatas, tá bom? Então, o IPS ele faz essa compensação, né, até que essa atualização seja aplicada, até que ela seja feita. E aí, indo aqui para o segundo pilar, né, que é o controle de aplicações em camada 7, né, o Layer 7. Então, como a gente comentou antes, hoje praticamente o tráfego utiliza as portas comuns, principalmente a 443, né, que é a HTTPS. Então, se você olhar só para o IP e porta, você perde totalmente a visibilidade, né? E aqui o Firewall, ele faz, o que ele faz aqui é utilizar essas técnicas como a fingerprint de aplicação, né, que ele analisa ali as características únicas do tráfego, a inspeção de payload, identificando ali os padrões específicos, né, de pacote, a análise de comportamento da sessão, entendendo como aquela aplicação se comunica, e com isso ele consegue identificar a aplicação real independentemente da porta utilizada. Então, na prática, isso permite com que a gente diferencie esses cenários como um acesso legítimo a um serviço corporativo, né, como, por exemplo, o 365, em uso de aplicações de compartilhamento externo, né, como, por exemplo, um e-transfer, ou até ferramentas de evasão ali, né, como, por exemplo, VPNs, né, não autorizadas ou proxies anônimos. Então, tudo isso trafegando na mesma porta HTTPS a 443, né? Tá bom, Isabela, mas qual que é o ganho disso aqui, né? A gente consegue aplicar políticas extremamente específicas, né? Por exemplo, permitir acesso ao Microsoft 365, bloquear ali o upload em aplicações de comportamento, de compartilhamento, né? Restringir o uso de aplicações de risco, priorizar aplicações críticas com QoS, né? Ou seja, pessoal, a gente não está mais só protegendo, a gente está governando também o uso da rede. E isso é o grande ponto aqui desse tópico. Porque o IPS ele protege contra a exploração de vulnerabilidades, enquanto o controle de aplicações traz visibilidade e controle sobre o que realmente está sendo utilizado. E aí, juntos, né, trabalhando dessa maneira em conjunto, eles elevam o Firewall de um simples bloqueador de tráfego para uma ferramenta de controle inteligente, prevenção ativa e alinhamento com o negócio. Então a gente sai só da tecnologia, a gente sai só da cyber e a gente acaba entrando ali um pouco também na parte de governança, de estratégia, tá bom, pessoal? Bom, e o que que, Isabela, você falou isso, mas o que que minha empresa ganha com isso? Pessoal, quando a gente implementa esse tipo de arquitetura, né, com segmentação, com inspeção profunda, controle de aplicação e integração com o endpoint, o ganho ele acaba não sendo somente um ganho abstrato, né? Ele é muito concreto e mensurável. Então, primeiro, a gente tem uma redução ali significativa da superfície de ataque, né? E o que que isso significa tecnicamente? Que a gente sai de um ambiente aberto com múltiplos caminhos possíveis para um ambiente que ele é controlado, onde cada comunicação é explicitamente definida. Então, em resumo, menos caminhos disponíveis, menos possibilidade de exploração. O segundo ponto de vista é a visibilidade real do ambiente. Então, porque não adianta
a gente protegeu o que a gente não enxerga. Então, com a expansão de camada 7, né, Layer 7 ali, expansão de aplicações que a gente trouxe, e análise de tráfego criptografado, a gente passa a ter clareza sobre quais aplicações estão sendo utilizadas, quem está acessando o quê e como esse tráfego está se comportando. Então, isso também muda completamente a operação de segurança, porque a gente, novamente, sai do modelo reativo baseado em incidente para o modelo proativo baseado em contexto. O terceiro ponto, e talvez o mais crítico, é a redução de tempo de resposta. Então, aqui entram os conceitos importantes que eu já trouxe anteriormente, né, que é o MTTD, que é o tempo para detectar uma ameaça, e o MTTR, que é o tempo para responder e conter. Então, com a automação, integração entre soluções e a inteligência compartilhada dos Sophos, né, esses tempos eles caem, né, drasticamente. E por quê? Por que que essa redução de tempo é tão importante? Porque quando a gente está tratando insegurança, um impacto de um ataque não é somente sobre ele acontecer, né? É sobre quanto tempo ele permanece ativo dentro do ambiente. Então, quanto mais tempo o atacante tem, maior o dano. Então, no final, o que essa arquitetura entrega não é somente proteção, pessoal. Ela entrega ali capacidade de controle, visibilidade e resposta. E isso se traduz ali diretamente em algo que o negócio entende, que é a tal da resiliência operacional, né? Ou seja, a capacidade da empresa de continuar operando mesmo diante de um incidente de segurança. E hoje, pessoal, no cenário atual, isso não é um diferencial competitivo, como eu trouxe. Isso é uma base, é um requisito básico para dar, né, para ter continuidade de negócio, tá bom, pessoal? Bom, a gente falou aqui, sobrou um tempinho, e eu vou mostrar aqui um pouco na prática como o Sophos, ele trabalha, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela certinha com vocês. Se estiverem vendo minha tela, sinalizem, por gentileza. Vamos lá, então. Ah, bom, pessoal, aqui é um ambiente de demo da Sophos, tá bom? Então, aqui já tem algumas configurações aplicadas, né? Traz alguns dados, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente em regras e políticas. Vocês vão ver que o ambiente da Sophos ele é muito intuitivo, interativo. A gente não precisa ter um conhecimento assim tão extenso para saber controlar aqui. E aqui já tem algumas regras, né, ativadas aqui. Eu vou mostrar essa regra aqui do outbound, né? É, Basicamente, essa é uma regra LAN para o WAN, tá bom? Então, usuários internos acessando a internet. Aqui ela traz a fonte, né? Um pouco do que eu falei. Então, LAN, qualquer host, e WAN, qualquer host. Qual é os serviços, né? Que é o DNS, o HTTP e o HTTPS. Aqui é o ID, é uma ordem. Então, aqui ela é a quinta regra aplicada nesse firewall, a ação aqui como aceitar e os recursos de segurança ativos. Então, IPS, AV, que é o antivírus, né? Web, apps, enfim, registro de logs. Então, vamos abrir ela aqui um pouco. Quando eu abro, eu venho um pouco nessa parte aqui de eu posso editar, né? Nesse caso, como é um ambiente demo, eu poderia editar. Eu vou mais passar aqui para vocês para mostrar, mas eu não consigo salvar, né? Mas dá para a gente definir aqui o nome da regra. Então, aqui nesse caso, outbound, né? Ela poderia estar um pouco mais bem definida, como, por exemplo, voltada bem para a descrição dessa política, como, por exemplo, outbound web access LAN, né? Porque ela está justamente fazendo o controle desse tráfego. Aqui a gente consegue colocar uma descrição, tá bom? Então, é um campo aqui, de fato, para documentar a finalidade dessa regra, né? Que também acaba sendo muito importante ali na parte de auditoria e governança. Aqui a gente consegue definir o grupo de regra, tá bom? Então, organiza ali, de fato, as regras em categorias.
categorias, né? Isso é muito útil aqui para ambientes grandes, que tem muitas regras, muitas categorias, então a gente consegue fazer essa segmentação aqui. E a ação, aqui que a gente tem o aceitar, né? Então, permite o tráfego, o drop, que é descartar, então ele bloqueia ali silenciosamente, e o rejeitar, né? Ele bloqueia avisando ao cliente, tá bom? E aqui nesse caso a gente está como o tráfego permitido. Aqui tem uma função habilitada que é fazer log de tráfego do Firewall. Então, ele registra tudo o que passa, tá bom? Na regra, e que também é muito utilizado ali para auditoria, troubleshoot, né? E relatórios. Aqui, quando a gente entra em fonte, né, origens, então a gente define aqui zonas de origem, define de onde vem o tráfego, exemplo, a gente pode definir da LAN, como está aqui, mas pode definir de VPN, DMZ, enfim, aqui a gente consegue adicionar, né? Nesse caso aqui está definido como a rede interna, né, a LAN. Aqui, redes e dispositivos de origem, né? A gente pode restringir, como por exemplo, IPS, subredes, né? Ou hosts específicos, né? Então, aqui está qualquer, né? Então, qualquer significa todos os dispositivos. Durante o tempo programado, então, define o horário de validade da regra, tá bom? Então, por exemplo, aqui está o tempo todo, mas a gente consegue ter várias definições, como por exemplo, o horário comercial, bloqueio noturno, e aqui já tem algumas coisas prontas que inclusive a gente consegue editar e definir aqui o nome, a descrição, se vai ser recorrente, vai ocorrer só uma vez e qual o time. Então, todos os dias úteis, consegue definir dias úteis incluindo sábado, todos os dias da semana, somente um dia, consegue definir o horário, tá bom, pessoal? Então, é tudo muito bem personalizado. Aqui a gente entra em outro pilar, que é destinos e serviços. Então, aqui em zonas de destino, é para onde o tráfego vai. Então, aqui está para o WAN, para a internet, mas a gente consegue aqui definir para outros lugares, ou inclusive para todos, né, qualquer. Redes de destino, então a gente pode limitar destinos específicos, né? Como, por exemplo, bloquear ou liberar IPs, né? Aqui tá qualquer, mas a gente consegue aqui definir, tá bom? Ah, ok? E aqui a gente vai para serviços. Aqui a gente define quais portas e protocolos são permitidas. Então, aqui a gente tem a DNS, né, que é a 53, a HTTP, que é 80, e o HTTPS, que é a 443, que a gente falou bastante hoje, né? E aí a gente consegue definir aqui manualmente, inclusive todas, tá bom? É, Bom, esse item aqui, corresponder a usuários conhecidos, ele pode integrar ali ao AD, que é um pouco do que a gente trouxe, tá bom? Ele permite aplicar aqui a regra por usuário, tá? E se ele não tiver ativado, a regra é baseada somente em IP. Então, a gente consegue ali definir aqui usuários e grupos, tá bom? E usar a autenticação web para usuários desconhecidos, pessoal. Então, ela está desmarcada aqui. Vamos manter. Aqui, em adicionar exclusão, ele permite com que a gente crie exceções dentro da regra. Por exemplo, liberar tudo menos um site específico, tá bom, pessoal? Então, a gente também consegue fazer essa personalização. Aqui, em criar regra de NAT vinculada, né? Cria ali automaticamente, né? Então, aqui a gente já está sendo utilizado, né? Já está utilizado, que cria ali usando via LinkedIn NAT, tá bom, pessoal? Aqui a gente entra em outro pilar, que é o recursos de segurança. Então, política web, ele define aqui as categorias permitidas ou bloqueadas, né? Como, por exemplo, redes sociais, né? Conteúdo adulto, stream, né? E aqui está como default ou workplace policy, tá bom? Então, a gente também consegue definir bastante coisa. É, Modelagem de tráfego aqui com base na categoria web, tá bom? Então, a gente faz o controle de banda por tipo de site, então a gente consegue também ativar esse item. A gente também tem um outro item aqui que tá ativado, inclusive, que é o bloquear protocolo Kik, né? Que é usado ali pelo Google e YouTube. Então, ele pode burlar a expansão HTTPS, tá bom? Então, ele ativado aqui, ele traz mais controle, porque ele faz, de fato, esse bloqueio desse protocolo.
Varredura de malware, tá bom? Então, fazer varredura de HTTP, HTTPS descriptografado. Então, ele faz a inspeção profunda, né? Que é aquilo que a gente trouxe bastante hoje, que é o SSL/TLS, né? Que a gente viu aqui que é muito importante para a segurança, né? Ele traz aqui a proteção de dia zero, então também detecta as ameaças desconhecidas e faz a varredura de FTP, né? Que analisa os downloads via FTP. Então, a gente está com esses conteúdos todos ativados aqui, essas configurações. Aqui entrando um pouco em filtragem de portas webs e comum. Então, aqui a gente tem a opção de usar proxy da web em lugar de mecanismos DPI. Então, a inspeção transparente, né, melhor performance que a gente trouxe, pode ativar. E o proxy, né, também que traz mais controle e menos performance, né? Aqui não está ativo, tá bom, pessoal? E aqui a opção opção de criptografar HTTPS, tá bom? Que é usado se o proxy estiver ativo. Bom, aqui é um ponto muito importante, mas ele só se aplica ali para quem tem outras soluções da Sophos, né? Que é o Security Heartbeat sincronizado, tá bom? Que faz essa integração com o Sophos Endpoint. Então, aqui ele tem o HB, né? Que é o estado do dispositivo. Então, estado verde seguro, o amarelo de risco e vermelho comprometido, que não consta aqui, né? E aqui a gente está com o verde habilitado. Então, somente os dispositivos que estão seguros podem fazer esse tipo de tráfego, tá bom? É, E aqui também ele dá a opção de bloquear clientes que não possuem sinal de integridade. Então, se o endpoint ele não reportar status, ele é bloqueado, tá bom? Então, isso aqui é uma segurança muito forte. E aqui é o de destino que é permitido. Então, a gente faz o controle aqui do lado do dispositivo, tá? Ou do lado do destino, tá bom, pessoal? Que acaba que não é tão comum. E aqui ele traz outros recursos de segurança. Então, políticas de aplicação, né? Bloquear apps. Então, a gente consegue bloquear aqui torrent, né? Aquelas aplicações que são mais vulneráveis ali, de fato, para algum tipo de ataque. Ou se não, as VPNs, né? Os jogos. Então, a gente pode bloquear ali os apps indesejados. A gente consegue também modelar o tráfego aqui, tá bom, pessoal? Então, é o controle de banda ali a partir do QoS. Marcação DSCP, que é a prioridade de rede, tá bom? Então, se é voz, se é vídeo, etc., a gente consegue marcar aqui também. E a gente também tem o IPS, tá bom? Detectar e prevenir explorações de IPS. Então, aqui, a gente ativando, a gente detecta ataques, exploits, scanners, invasões, tá bom? Aqui tá como General Policy, tá bom? É, Aqui traz um ícone amarelo que precisa de revisão. Então, a gente precisaria fazer essa ah, revisão aqui dessa política, tá bom, pessoal? Bom, em sumo, essa é uma política que permite aqui que todos os dispositivos da rede interna acessem a internet, né, a web e DNS, ativando ali múltiplas camadas de proteção, né, de segurança, como firewall, o antivírus, o IPS, o filtro web, controle de aplicações, né, a inspeção SSL/TLS e a integração ali com o endpoint, né, que é o Heartbeat, tá bom, pessoal? Aqui é uma regra já, como eu trouxe para vocês, configuradas, né? Eu não consigo nem alterar porque é no ambiente da demo, mas só para vocês terem uma noção de como funciona e como a gente consegue ali mesmo, de repente, se não tiver tanta profundidade aqui no assunto, fazer um controle bem legal, pessoal. Então, basicamente, isso aqui é um pouquinho de como o Firewall da Sophos, né, faz ali as regras, como a gente consegue definir as regras ali a partir do Firewall, e a gente pode ver que é um controle muito granular, pessoal. Ah, gente, basicamente é isso. A gente terminou aqui bem no finalzinho mesmo do nosso tempo. Fico à disposição, vou compartilhar aqui com vocês meus contatos, deixa eu parar de compartilhar aqui.
Fico à disposição caso vocês tenham interesse de entender mais aprofundado sobre o FireSophos, como de fato ele trabalha, os licenciamentos, tá bom? É uma solução que ela é muito completa. Aqui a gente falou de uma coisa em específico, né, que era justamente ali a descriptografia ali do tráfego, né, para expansão. Então vocês podem ver que é uma das características das várias que o Sofos XGS traz, então podem ficar à vontade para me contatar, deixei meu e-mail se vocês precisarem de alguma coisa em relação a isso, entre em contato com a Deserve, tá bom? E eu aproveito aqui para já deixar o convite para o próximo Tech Day, né, que ocorre daqui 15 dias, e nos próximos há boatos de que a gente vai fazer ali no final uns Kahoots, tá bom? Então quem ficar até o final dos próximos Tech Days vão concorrer ali a brindes, tá bom? Então, a gente falando da Sofos, vai ter brindes da Sofos, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí para participarem dos próximos. É isso, agradeço a presença de todos, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não fiquem com dúvidas, então, se quiserem tirar alguma dúvida depois, entre em contato com a DSERV, que a gente está à disposição aí para ajudá-los, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos.